A gente troca de computador. Tá. Oi, salve belezuras! Oi, boa noite. Tem alguém aí? Dá um oi aí só para eu saber se você já tá aí. Vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem, começar a falar, se logar. Eu não tô conseguindo ainda estabelecer a conexão no YouTube, tô tentando aqui ajustar os problemas técnicos. Hoje é a primeira live do Gaia Eco Beauty. Minha primeira live da vida, então eu tô aqui me acertando aqui com a tecnologia. Esperar mais um pouquinho, só para saber se o pessoal tá chegando, tá chegando. Oi, Suzy. Já vi você. Oi, Carlos. Oi, Carlos. Oi, Alex. Chegando, tá chegando. Estamos já a gente já vai começar nossa primeira live ao vivo do Gaia Eco Beauty. Primeira live da Érica. A gente está aqui tentando arrumar o link do YouTube também para o pessoal que se inscreveu para poder assistir. Senão já a gente já vai começar. Carol que está aqui me ajudando. Carol, você me avisa quando eu puder começar? Esperar mais um pouquinho só. Tá bom? Ah, se você já quiser deixar sua pergunta, já pensar em alguma coisa, já tiver alguma coisa em mente que quiser me perguntar, já pode ir fazendo a sua pergunta. Tá bom? Oi, Cláudia, tudo bem? Que bom que o pessoal tá chegando por aqui, né? Porque não tá conseguindo se conectar lá no YouTube. Mas ótimo também, porque vai ficar gravada essa live também. Quem não conseguiu ver hoje pode ver depois. Acho que só mais uns minutinhos, só pra gente começar, tá bom? Tudo ótimo também, tudo ótimo, graças a Deus, Cláudia. Tudo bem. É. Eu tô respondendo as pessoas pra entrar no Facebook. Tá. Bom, essa é a primeira, acontece mesmo, né? Esses ajustes técnicos, acho que também é natural que isso aconteça também até a gente melhorar um pouquinho também a tecnologia geral, né? Porque cai sinal de internet. Mas acho que eu vou começar então me apresentando. Tem alguns amigos aqui que já me conhecem, algumas pessoas que eu ainda vou conhecer, meus futuros amigos, né? Então, muito prazer, eu sou a Érica, eu sou educadora física e nos últimos anos eu tenho me dedicado ao estudo do movimento humano, ao desenvolvimento integral, à saúde e ao bem-estar. Então já faz quase 2 décadas
de muitos estudos, de muitas práticas. Então, já estudei Ayurveda, já estudei Yoga, Biopsicologia. Sou formada em muitos métodos de movimento, método Bertazzo, MoveNet, que é movimento natural, treinamento funcional, tensegridade funcional também. Oi, Margarete, tudo bem? Boa noite. Tenho estudado educação somática e sou parte do primeiro grupo de professores do Brasil do Facial Fitness, não da face, mas das fáscias, né, do sistema facial, que é o sistema conjuntivo do nosso corpo, que conecta o corpo inteiro numa rede. Então, estou me apresentando porque isso tem muito a ver com o nosso projeto, com o meu trabalho, né, o nosso programa. E para entender um pouquinho, né, o tecido conjuntivo, ele foi negligenciado durante muito tempo pela anatomia tradicional, e hoje em dia sabe-se que ele é um tecido que é muito importante na sustentação do corpo, na forma, na remodelação e na nutrição, né? No reparo. Isso é muito importante, porque a gente vai falar hoje um pouquinho sobre envelhecimento. Então, para falar de envelhecimento, através, né, da minha visão do movimento, eu gostaria de introduzir alguns conceitos importantes, né? Para entender, assim, primeiro, o que é o envelhecimento. Então, o que é o envelhecimento para você, né? A gente pode chegar a várias conclusões, mas existe uma conclusão científica que diz que o que é envelhecer? É quando a capacidade de você se recuperar é menor do que os danos que os danos causados pelas células, né? Nas células. Então, os danos das células são maiores do que a capacidade de reparo do corpo. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente começar a pensar, né? Sobre o envelhecimento. Então, assim, a gente pode pensar também que tem 3 grandes fatores do envelhecimento, que o primeiro pode ser considerado o maior deles, que é a oxidação ou a inflamação do ambiente fisiológico. Isso todo mundo concorda, né? Que a inflamação gerada no ambiente fisiológico dentro do corpo envelhece, né? O excesso de radicais livres gerado pelo nosso estilo de vida e pelos próprios processos metabólicos do corpo faz com que a gente tenha nossos processos de reparação cada vez dificultados, né? Retardados. Ou você pode fazer o movimento oposto e acelerar esses processos de reparo. Então, bem importante a gente entender, né, que esses processos fisiológicos que acontecem dentro do nosso corpo, que eu vou chamar aqui desse estresse oxidativo, né, tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Então, assim, a nossa alimentação interfere nesse tipo de estresse, um ponto super importante da gente ter em mente. Então, uma alimentação muito industrializada, de gorduras insaturadas, muito açúcar, enfim, todo tipo de alimentação que está longe da natureza, né? Longe do natural, e isso acaba gerando mais inflamação no corpo. Não só a alimentação, mas a gente vai pensar também no sono. O sono, acho que é o pilar, um dos pilares mais importantes, então, no rejuvenescimento, né? E para você retardar o envelhecimento. Por quê? Porque se você não tem um sono reparador, você envelhece mais rapidamente. Então, isso você tem que dormir. Então, antes de mais nada, se você for se juntar, fazer algum tipo de tratamento, pensar, né, na sua beleza, pensar no seu bem-estar, a primeira coisa que você tem que pensar é no seu sono. Você tem que dormir. Se você não dorme, você tem que procurar um auxílio, alguma coisa que te ajude a dormir, tá bom? Então, a gente falou de alimentação, a gente falou de sono,
Agora a gente vai falar de sedentarismo, falta de movimento. Isso também oxida. Por quê? A gente vai fazendo o estresse oxidativo gerado, né, pela falta de movimento, também faz com que você envelheça muito mais rápido, né? Você precisa se movimentar. Existe a Organização Mundial de Saúde, ela sugere que você se movimente 30 minutos por dia, né? E ao longo da semana também você pode dividir esse tempo. Mas assim, o que eu proponho, né, até com o meu trabalho, com o Treino Gaia, é que você inclua mais movimento no seu dia a dia e não pensando no movimento como 30 minutos do seu dia, mas você incluir o movimento o máximo que você puder dentro da sua rotina, né? Então você se tornar uma pessoa mais móvel. Isso também tem a ver com o treino do tecido conjuntivo, que a gente vai falar lá na frente. Estou começando a introduzir algumas coisas, né? Então a gente vai falar das nossas emoções. As nossas emoções podem ser muito tóxicas, isso também envelhece, né? Emoções positivas têm um efeito positivo em todo o organismo, fortalece o sistema imunológico, tem os nossos relacionamentos, né? Relacionamentos tóxicos envelhecem, não é verdade? Então agora eu já falei da alimentação, falei do sono, falei do movimento, falei Muito bom, tem gente falando aqui que já começou a fazer caminhada e pilates e um pouco de meditação. Tá ótimo, tá muito bom, né? Porque você já começou a pensar um pouquinho também na sua reparação. Porque as pessoas pensam bastante não, eu preciso me movimentar, preciso me mover, preciso ir na academia, preciso malhar, mas pensar muito pouco na recuperação e na reparação. Então isso é muito, muito importante, né? Então como você vai estimular o seu corpo a se reparar? Senão o que acontece? Você envelhece. Então se você você pode conhecer, talvez você conheça alguém que faça muito esporte e que também acaba parecendo um pouco mais velho do que é. Não conhece? Eu conheço algumas pessoas assim, que estão muito preocupadas com o exercício e pouco preocupadas em como reparar esse organismo, né? Beber água, se nutrir, dormir, descansar, meditar, respirar, isso é super importante, né? Bom, então eu acho que eu abordei assim nesse primeiro grande vilão, né? A primeira grande causa do envelhecimento, que é a oxidação. O segundo é hormonal. Então, assim, tem um componente genético muito grande, né? Mas existe também um componente epigenético. Epigenético é que está além da genética. Isso é muito importante compreender, que a gente tem dentro do corpo algumas propensões, só que elas podem ou não se manifestar a partir do nosso estilo de vida. Então, isso é muito importante porque a gente acredita que tem algumas doenças que a gente vai ficar doente, quando a gente envelhecer a gente vai ficar doente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque 80% das doenças relacionadas com o envelhecimento, elas poderiam ser evitadas pelo estilo de vida. Então, veja bem, é 80%. Então, você pode envelhecer bem. Então, por que eu estou falando tanto de saúde, né? História não é de beleza? Está muito relacionado. Saúde e beleza está muito ligado. Então, quando você não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Eu posso falar aqui de uma beleza estética artificial, né? Então, eu posso falar assim, eu posso ficar bonita aqui por algum tempo e por dentro sua idade biológica ser muito diferente da sua idade que você aparenta. Mas isso dura pouco, porque isso tem um gasto muito grande, né? Um gasto energético muito grande. Então, o lado hormonal, o que eu quis dizer então? Que essa parte hormonal a gente tem também como influenciar. O sistema nervoso está muito relacionado com o sistema imunológico e o sistema endócrino. Então, você equilibrando a partir do sistema nervoso também é uma das maneiras de fortalecer o sistema imunológico e o sistema endócrino,
tá bom? Isso também é um pouquinho de biopsicologia, um pouquinho de yoga, e que a gente também vai ter no nosso programa, tá bom? E a terceira grande causa que eu vou falar, que poucas pessoas conhecem, eu já ouvi falar, que chama glicação. O que é a glicação? Eu vou explicar de uma maneira simples e fácil de entender, mas a gente vai imaginar assim, que a glicação é como se fossem cristalzinhos que ficam nos fluidos do nosso corpo, como um mel, sabe quando o mel fica cristalizado? Isso acontece também nos nossos tecidos, por excesso de açúcar e excesso de estímulo mecânico. Então, assim, muita coisa que você vai ler por aí não vai falar sobre o estímulo mecânico, mas vai falar sobre esse excesso de açúcar, de carboidrato, né, que fica na nossa corrente, e que se junta com uma proteína e que vira esses cristalzinhos e que faz com que a sua pele, os seus fluidos fiquem crocantes, né? Então, essa é uma maneira simples para você entender o que acontece nesses processos de glicação. Agora, o que eu estou sugerindo e que foi sugerido por grandes cientistas, então, que estudam o movimento da mecanobiologia sobre a ação do movimento no nosso corpo, que o movimento é capaz de fazer com que esses fluidos retornem a um estado mais líquido. Então, a sua pele vai ficar menos crocante. Isso quer dizer o quê? Que os fluidos circulando melhor pelo seu corpo, você vai diminuir a probabilidade de diabetes, de várias doenças degenerativas, Alzheimer, por exemplo. E para a pele, assim, também muitos benefícios. Por exemplo, as rugas, a falta de elasticidade, a falta de volume, tudo isso também está relacionado com a glicação, né? A flacidez da sua pele. Então, essa foi só uma introdução para a gente falar um pouquinho sobre os processos de envelhecimento, que, como eu falei e vou falar de novo. Então, eu citei aqui a oxidação, que tem a ver com o nível de inflamação crônica, né? Que conforme você seu corpo vai perdendo essa capacidade de reparo por causa da toxicidade do ambiente, das emoções, das relações, da falta de movimento, né? Então, tudo isso vai fazendo com que você crie um ambiente bem inflamado no seu corpo. Então, você acelera a degeneração. O segundo, então, foi o ambiente hormonal, que eu falei que tem um componente que é genético, mas tem um componente epigenético, que é a partir, então, do seu estilo de vida e também da sua prática, né? De respiração, de sono, tudo isso que faz com que você repare o sistema nervoso, você pode atuar. E o terceiro, então, que eu falei, que é a glicação, que é o excesso desses cristais de açúcar no sangue, tá bom? Então, a partir desses três, então agora eu vou entrar um pouquinho no projeto, né, no programa, falar um pouquinho sobre como que surgiu, então, a ideia de fazer o Gaia Eco Beauty, o Gaia Facial Fit. Então, 10 anos atrás, só voltando um pouquinho, eu entrei nesse processo, nessa busca assim, de autoconhecimento, fui para a Índia a primeira vez e foi um momento assim que eu voltei mesmo para mim e para minha natureza, assim, buscar encontrar a minha natureza essencial. Então, eu sempre fiz muitos esportes, eu sempre pratiquei atividade física, eu fazia yoga desde os meus 19 anos e foi quando eu comecei então a buscar me harmonizar com a minha essência, posso dizer assim, que as coisas então começaram a mudar, né? A mudar internamente e também a minha forma de enxergar o mundo e consequentemente no meu trabalho. Então, assim, conforme eu ia me movimentando de uma maneira mais natural, eu tinha mais vontade de me tornar mais natural. Não sei se vocês estão me entendendo, mas não tem como desvincular uma coisa da outra, sabe? A gente é muito integral, né? A gente
não tem como se dividir em partes. Então eu comecei a buscar umas práticas de movimento mais naturais, comecei a me movimentar, buscar alternativas de movimento, né? Eu fazia bastante yoga naquela época, mas eu estava me sentindo muito mole, assim, muito devagar. Comecei a ficar muito, assim, num outro ritmo, porque a prática do yoga, ela calma, né? Mas ao mesmo tempo ela me deixava um pouco mais, como que eu posso dizer, sem ser pejorativo, mas sendo um pouco, vai. Mas me deixava um pouco mais mole, sabe? Um pouco mais lenta. Então eu falei, gente, eu preciso fazer mais alguma coisa mais forte, voltar a pular, voltar a brincar e tudo isso. E foi quando eu comecei a procurar algumas alternativas. E eu decidi que eu não queria fazer mais academia, porque já foi assim, já tinha sofrido muito, né? Com a história da beleza, com a ditadura da beleza. E a academia era um ambiente que eu não queria mais voltar para treinar. Então eu fui atrás de outras alternativas de movimento e fui estudar e fiz o método Bertazzi, que foi muito bom, assim, foi algo que abriu bastante a minha cabeça. Depois eu voltei a estudar um pouco mais de treinamento funcional, já fazia, voltei a estudar e me formei também pelo Core 360. Fui atrás, então, seguia um pessoal nas mídias sociais que chama MoveNat, que é de movimentação natural. E eu fui atrás deles, fui fazer o curso no Canadá, que era sobre se movimentar na natureza. E aquilo também me abriu a cabeça de um jeito que eu falei, gente, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E resolvi, então, desenvolver o meu próprio método, né? Porque eu acabei descobrindo algumas coisas que eu gostava e algumas coisas que eu não gostava e algumas coisas que faziam sentido. Então, assim, tinha algumas coisas do yoga que para mim eram muito fundamentais e que eu achava que tinha que fazer parte do treino. Tinha algumas coisas da movimentação natural que eu achava que era muito importante, também devia fazer parte do treino. Alguma coisa da reeducação, do movimento que também começou a fazer parte do treino. E tinha alguma coisa também da educação somática e do Ayurveda, e comecei a juntar tudo, né? E fiz então o treino Gaia. Então o treino Gaia nasceu há 5 anos e que era um treino para o corpo, né? Um treino para o corpo através da movimentação natural e da integração do homem, né? Quer dizer, do homem e da mulher, do ser com ele mesmo, com o outro e com a natureza, porque eu também acredito muito que a gente precisa de interação social, então isso eu também coloquei bastante no treino, acho muito importante, a gente fica cada vez mais fechadinho assim e isolado, né? Ainda mais nessa época assim de mídias sociais, então eu tô achando ótimo também poder abrir, né, nesse momento, poder falar com vocês e ter essa interação. Eu tô vendo vocês escrevendo aqui para mim, eu não estou conseguindo responder, mas eu vou dar uma olhada, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou entrar aqui um pouquinho na parte de exercícios, dos exercícios, e vou entrar mais no programa, tá bom? Já tem gente falando que está muito longo. Ok, vamos lá. Eu vou então entrar aqui na parte do programa. Então assim, o programa é dividido em 5 sessões. Tá bom? Então, 5 sessões, por quê? São 5 sessões que dá para você fazer uma analogia com o treino do corpo. Então, a gente passa por todas essas sessões também no treino do corpo. Então, a primeira sessão vai ser a respiração. Eu vou fazer o seguinte, para ficar um pouco mais interativo, tá bom? Vamos fazer, eu vou falando, vou explicando e já vou fazer o exercício com vocês. Aí vocês já vão tendo a chance de experimentar. O que vocês acham? Pode ser? Hein? Pode ser? Vou fazer assim, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo uma respiração. Essa primeira respiração, ela é inspirada no yoga. É uma respiração que é conhecida como respiração do leão. Então, assim, ela é muito benéfica para quê? Pra gente tirar as toxinas do corpo, né? Então, a gente vai tirar as toxinas do corpo. E quando a gente faz as expirações, a gente está também ativando o sistema nervoso parasimpático. E o que é o sistema nervoso parasimpático?
Existe o sistema nervoso simpático que ativa o sistema nervoso parasimpático que acalma. A gente tem que ter muito mais sistema nervoso parasimpático ativado do que o simpático, tá bom? Então, o exercício é simples. A gente vai fazer um movimento seguinte. Você vai inspirar profundamente e na expiração você vai tirar a língua para fora o máximo que você puder, tá? E levar os olhos na direção do terceiro olho. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Então, se tiver criança aí, pode tirar para não se assustar. E vamos lá, vamos fazer 3 vezes juntos? Pode ser? Então, vamos lá. Inspira. 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 Solta, solta, solta mesmo. Isso, agora respira e vê como se você se sente. Dá um barato, assim, quase? Então, já ajuda também a trazer, assim, a consciência, a sua atenção para o momento presente. Esse é um ritual de beleza, gente, assim, quanto mais conectado com você mesmo, melhor, né? Não é fazer qualquer jeito e pronto, vida que segue, não. Você vai tirar esse tempo para você, se observar, né? Então, se observa. Prontos? Vamos passar então para a segunda sessão. Então, a segunda sessão eu chamei de estimulação sensorial. O que eu quero com essa sessão? Eu quero estimular o meu rosto, né? Os tecidos a acordarem. Para quê? Para estimular a produção de colágeno, que é muito, muito importante na tonificação, né, do corpo, né, para trabalhar a elasticidade, para começar então a ter alguma informação que vai estar alguma coisa acontecendo aqui, né? Então vai ter alguma coisa acontecendo e a gente está se preparando. Então esse outro exercício que eu pensei para mostrar hoje para vocês, na verdade foi porque uma pessoa me escreveu falando sobre bigode chinês e eu falei, quer saber? Eu vou falar então sobre essa parte inferior aqui do rosto, tá? Então hoje, gente, só para você entender, eu vou estar trabalhando mais essa parte inferior. Tudo bem que eu falo assim, vou trabalhar bigode chinês, vou trabalhar só o queixo, vou trabalhar só a papada, mas não é assim que funciona no corpo, né? A gente vai fazer aqui todo o movimento, já vou responder. E a gente vai fazer isso aqui e vai funcionar para tudo, inclusive para o bigode chinês, tá bom? Então vamos lá. Estimulação sensorial, a gente vai fazer uma vibração, tá? Só que a vibração vai acontecer através da nossa boca. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento, ó, soltando um som. E aqui, ó, bigode chinês, ó, gente, em vez de você deixar assim a boca solta, não, eu quero que você aperte aqui a lateral da boca, ó. E aí você vai fazer então uma vibração. Eu fiz uns 10 segundos mais ou menos. Vamos fazer mais 2 dessas de 10 segundos, tá bom? Ou não, vamos fazer. Essa você já fez junto? Não sei se você já fez junto, então eu vou fazer mais 3. Então inspira. Respira fundo. Não deu para chegar no 10, pode chegar onde der e depois você pode pagar parcelado, tá? Você pode ir fazendo quanto dá, se conseguir fazer 20 segundos, pode também. Então vai, vamos lá, mais uma. Tá sentindo formigar? Já sentiu? Se não sentiu, podia ter feito um pouquinho mais, tá? Eu já sinto dar uma formigadinha aqui. Já estou preparada para entrar na próxima sessão. Então, a próxima sessão são de exercícios funcionais.
Por que exercícios funcionais? Para o corpo, para o rosto funcionar da melhor maneira possível, né? Ossos, articulações, músculos, tendões, as faces, tudo isso tá funcionando, tá? Então, juntos, porque também isso interfere na nossa estética, né? Então, se você mastiga só de um lado, você vai ficar torto, não é verdade? Se você respira, por exemplo, funcional tem as respirações, né? Também são funcionais. Se você tem a narina tampada, como é que você vai você vai respirar pela boca, você vai ter deformidade na boca, no maxilar e tudo isso, né? Então a gente vai pensar também na postura. Na postura é um exercício funcional. Então se você fica assim o tempo inteiro, ó, se você fica assim digitando o tempo inteiro, o que vai acontecer? Você pode até nem ter dor no pescoço, mas você vai estar contribuindo para ter papada, tá bom? Então isso não é para fazer. Então a gente tem que pensar na postura o tempo inteiro, né? Sempre pensar nos movimentos funcionais. Claro, pode descansar um pouquinho, mas não ficar o dia inteiro, né? Então, vamos lá. Então, vamos entrar nos exercícios funcionais. E o que eu vou fazer agora é um exercício que eu escrevi aqui, que eu já fiz já preparei um monte de coisa para vocês, mas eu vou fazer de novo. Ah, então, já sei. Esse aqui eu vou fazer para TM, porque já que a gente está trabalhando essa região mais baixa aqui, é o seguinte, eu vou passar a minha mão direita em cima, assim, da minha cabeça e vou apoiar a minha mão mais ou menos aqui em cima desse ossinho aqui, da TM, que é essa articulação temporomandibular, ó. Aqui tá vendo onde tem mais ou menos aqui nessa linha, na frente do ouvido, eu abro e fecho, tem um buraquinho, é aqui que você vai colocar a sua mão. Então, essa mão aqui vai para cima. Essa mão aqui esquerda, ela vai para baixo, tá? Isso a gente vai fazer simultaneamente. Então, a gente vai fazer esse movimento, ó. E a gente vai manter um pouquinho de tônus também no rosto, não é totalmente assim entregue, tá? Você vai fazer um pouquinho de tônus e vai fazer essa movimentação de relaxar essa musculatura bem forte da ATM. 10 vezes. Eu vou fazer 20 já e a gente faz 20 depois do outro lado, tá bom? Só para dar uma agilizada. Faz uma massagem forte, mas põe pressão mesmo, põe pressão. Isso. E aí, ó, você pode ver que esse lado aqui, ó, já deu uma levantada, né? Dá pra ver. Já é na hora. Vamos lá, fazer o outro lado. Então, vai. Passa a mão esquerda aqui pro outro lado. Encontra aqui esse buraquinho, né, da articulação. E vai fazer ao mesmo tempo, uma mão desce e a outra sobe. 20. Quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, agora as minhas duas sobrancelhas estão em pé, né? Levanta mesmo, não é, Carol? Então, agora a gente vai pro outro exercício. Esse foi só um exercício funcional, nem foi um exercício de tonificação, mas já serviu. Porque é isso, assim, tem uma divisão nos exercícios, mas eles servem para mais de uma coisa. É que eu coloquei nas sessões, assim, só para dividir mesmo didaticamente o curso, tá bom? Então, agora a gente vai fazer os exercícios de tonificação. Então, os exercícios de tonificação, eu vou até chegar um pouquinho mais para trás para você ver como é que a gente vai fazer. Eu vou cruzar as mãos aqui em frente e vou empurrar meus ombros para baixo. Isso aqui é só para evitar que o seu ombro levante, tá? Então, você vai fazer isso e empurra para baixo. Aí, você vai fazer um movimento de fazer um beijinho no céu. Então, você vai levantar o queixo e fazer um beijinho. Então, nesse primeiro, você vai fazer esse beijinho só com os lábios mesmo e vai fazer por 10 segundos, você vai ficar paradinho fazendo só o beijinho assim, tá? Logo depois, você vai dar 20 beijinhos, não, desculpa, 10 aqui e 10 beijinhos no céu.
Só que eu quero que você faça esse barulhinho, tá? Porque eu quero que você use essa musculatura aqui também, porque daí a gente já aproveita e já trabalha as bochechas, tá bom? Vamos fazer junto. Então, vamos lá. Então, prepara, respira, eleva o queixo, beijinho lá pra cima, 10 segundos. E 10 beijinhos com barulho. E aí? Tá dando pra acompanhar, gente? Vamos fazer mais duas só pra, tipo, terminar, né? Fazer uma aula completa. Vamos? Então vamos. Então vamos lá. Eleva o queixo. Beijo pra cima, 10. Dez beijinhos com barulho. Respira um pouquinho. Eu tô sentindo já aqui. E vocês? Estão sentindo? Fazer mais um. É o último. Cansa, né? Vamos lá. É o último. Beijinho no céu. Ó, e é bom de fazer assim, ó. É que nem quando... Aqui também fica bem esticadinho, né? Aqui, todo o rosto vai pra cima também. Então, vamos lá. Isso aí. Pode, então, levar pra baixo. Já te respondo, Yolanda. Só um minutinho. Vou fazer esse exercício aqui. Vai lá. 10 segundos. Último. Muito bom. Ufa, chegamos então ao último. Já vou responder para vocês. Essa pergunta é importante, tá? Se surte efeito para quem tem mais de 60 anos. Já vou responder. Fazer o último, que é bem simples agora, tá? Esse daqui a gente vai fazer, que já é o exercício de relaxamento, é a última sessão. A gente vai fazer 5 respirações profundas. Só que a gente vai tocar com as nossas mãos suavemente os nossos lábios. É isso só. Então, assim, os nossos lábios estão cheios de terminações nervosas que também acionam o sistema nervoso parasimpático, que foi o que eu falei para vocês. Sistema nervoso parasimpático ajuda a acalmar. Então, é como se você tivesse a sensação de que você estivesse comendo alguma coisa, que também acalma, né? Ou o neném amamentando, ele tem essa sensação, ele ativa nessa região da boca. Então, a gente vai terminar com esse. Tá bom? Já vou responder a sua também, Júlia. Peraí. Então, vamos fazer a última, só 5 respirações para terminar a aula. Então, aqui, apoia a mão na boca. E 5 respirações profundas pelas narinas. Isso, só mais uma respiração profunda, faz mais uma. E aí, gostaram? Espero que sim. Espero que vocês possam levar alguma coisa disso, então, para a prática de vocês no dia a dia. E eu vou responder essa pergunta, então. Vou voltar aqui essa pergunta um pouquinho. Então, assim... O programa, tá? Ele é um programa de 28 dias, né? Então, esse é um programa de 28 dias com essas 5 sessões. Eu não tô mais vendo. Passando rápido aqui, peraí. E você perguntou, surte efeito para quem tem mais de 60 anos?
surte efeito para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, tá? Esse programa não tem contraindicação. Você vê que assim, quando eu estou movimentando, os efeitos são imediatos. Então, assim, tem vários graus, né, de resultados. Então, assim, tem pesquisa, é o que eu estou falando para você agora, Yolanda, em alguns segundos, quer dizer, centésimos de segundos, você melhora a viscosidade da pele. A viscosidade da pele está relacionada, lembra que tem a ver com a fluidez. Lembra que eu falei da glicação, né? Que a pele fica mais crocante. Então, em alguns segundos, os efeitos já surtem em centésimos de segundos. É muito rápido. Então, assim, para a saúde é muito importante e também para os líquidos, né? Para a circulação de líquidos. Então, essa é uma coisa. Em 1 segundo já melhora a elasticidade da sua pele. O que é elasticidade da pele? Elasticidade é a capacidade de ir e voltar, né? Porque aqui a gente está sempre com a gravidade indo para baixo. A gente perde essa capacidade de ir e voltar, ir e voltar. Então a gente pode melhorar isso assim também imediatamente, né? A plasticidade, você consegue melhorar. A plasticidade, o que é? Que já que também a gente viu, né? A gente acabou de fazer o exercício e já mudou. Então isso é plástico, você já mudou. Então também você já consegue rapidamente. Então durante essa prática de 10 minutos por dia, que é o que eu estou sugerindo, você já tem mudança na plasticidade, né? E agora, a remodelação das redes de colágeno leva mais tempo. Então assim, não posso mentir para você, esse é um programa natural, né? E que você vai depender do seu esforço, da sua paciência, da sua dedicação para você começar a ver alguns efeitos. Mas é comprovado que isso melhora, né? Isso melhora a pele e melhora o tônus e melhora o contorno do seu rosto. Então isso tem estudos comprovados, eu vou até colocar aqui embaixo depois, tá bom? Depois da live eu coloco algumas coisas, alguns estudos que falam sobre isso, tá bom? É bom para quem tem apertamento da mandíbula, Júlia? Sim, e sim, foi o que, por isso o apertamento da mandíbula é um problema muito emocional, né? Isso aqui, a gente fica assim, por quê? Porque é muito estresse, né? A gente acumula muita tensão nessa articulação. Então, assim, eu mesma tô fazendo um tratamento, até mandar um abraço para a doutora Emiko, que é minha ortodontista, e que me ensinou algumas coisas, alguns exercícios mesmo para relaxar essa articulação, né? Que isso é muito importante, que também está no programa, né? Porque vai fazer com que a gente comece a reeducar esses movimentos, né? Claro que isso vai ter que ser acompanhado de um processo também de meditação, de respiração, de aquietamento, né? Sistema nervoso também é junto. Que mais? Perguntas? Tem mais perguntas? Para papo é bom? Sim. Sim, sim, sim. Todos esses exercícios, eles estão de tonificação. Ficou mais escuro, acho que eu toquei na tela. Não sei. Carol. Não consigo. Acho que tudo bem. Hã? Clareou? Ah, tudo bem, né? Bom, então, que mais? Perguntas que eu já recebi algumas perguntas, mas assim, é para fazer todo dia? Sim, é para fazer todo dia. É importante que se faça todo dia. O programa ele foi desenvolvido para você estimular partes diferentes do rosto todos os dias. Então é um programa bem dinâmico que você vai fazer e que não se repete. Assim, demora muito para repetir um exercício. São mais de 80 exercícios, né, na biblioteca. E acho que é isso. Que já vou encerrando, então. Acho que se tiver mais perguntas, vamos pensar então para a próxima live. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar aqui embaixo, né? Deixar seu comentário, tá bom? Não ficar muito longo.
Mas agradeço muito mesmo. É a primeira live do Gaia Eco Beauty, a primeira live da vida. E espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Estou muito, muito feliz mesmo de poder compartilhar tantos anos de estudos, né, na área do movimento com você. E espero que a gente se veja na próxima, tá bom? Então, boa noite para vocês. Bom descanso. Namastê.